Obsessão na pandemia. Porque, se nós olharmos o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, lá fala-se em 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, aquela que a gente sente um pensamentozinho do espírito, mas parece vai passando despercebido. Ele diz pra gente assim, por exemplo, olha, não assiste a live hoje não, né? Durma, espicha as pernas. Aí no próximo segunda-feira, fala, não, também não. E ele vai consolidando aquela ideia até que um dia a gente vai ouvi-lo mais profundamente, que é a fascinação. Nós ficamos fascinados por aquilo que ele nos diz intuitivamente. Ou não, tem médiuns que, na reunião mediúnica, seja psicográfica ou psicofonicamente, está ligado sempre ao mesmo espírito. Quando é médium de um espírito único, pode ter certeza que o risco de ser fascinação é enorme. E a terceira forma é a subjugação, aquela em que o espírito toma de toda a nossa vontade. Nós passamos a ser joguete na mão dele. Fazendo esses 3 aspectos que está lá, nós também poderíamos pegar no Estude Viva, itens 90 a 92, que tem a influência sutil dos espíritos em nossos pensamentos. Essa ainda é mais sutil do que a obsessão simples. É aquela coisa que você vai passando assim, você vê o carro do vizinho e fala assim, mas esse cara, será que ele trabalha para ter esse carro? Eu vou comprar um melhor do que eu tive. E sutilmente isso vai nos induzindo a situações bastante desconfortáveis. E o que isso aumenta na pandemia? Primeiro, na pandemia, ela é cercada do medo. Quando a gente tem medo, nós abaixamos ou diferenciamos o nosso nível vibratório. Nós ficamos muito ligados a espíritos daquele mesmo daquele mesmo nível vibratório. Então, espíritos, sejam espíritos mais pseudo-sábios, que é muito comum, que quer vir com aquelas lições para nós, ou espíritos inferiores de outra ordem, nós vamos nos ligando. Será que eu vou sobreviver? Aí vem uma ideia assim, você não vai sobreviver nessa pandemia. Seu pai morreu, sua mãe morreu, o próximo é você. Aí aumenta o medo, né? Quer dizer, meu Deus, eu estou sentindo que deve acontecer assim mesmo. E aí nós vamos ficando cada vez mais fascinados com essa ideia de que nós vamos ser o próximo. Até um dia que nós vamos ter transtornos mentais sérios por conta dessa obsessão. Por isso que nós estamos vendo na pandemia o aumento dos abusos sexuais, o aumento dos divórcios, o aumento das depressões, o aumento dos suicídios. Enfim, são fatos provocados, em regra, por um processo obsessivo. Um processo obsessivo de desencarnado para encarnado, ou seja, de um espírito nos levando a essa situação, ou de encarnado para encarnado. Também é possível. Aliás, quando se fala em obsessão, pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, tá? E assim todas essas possibilidades que nós temos de falar da obsessão. Certa feita, uma mulher queixava muito de que o marido a atormentava. O marido havia desencarnado, o marido a atormentava. Que o marido que ela deitava na cama sentia que o outro lado do colchão, era ocupado por ele. O colchão até abaixava, segundo a mulher. Isso a deixava aterrorizada e etc. E ela foi, queixou-se isso num centro espírita e o pessoal foi fazer, sem ela, logicamente, foi fazer a reunião de desobsessão. Aí chegou o marido. Aí o pessoal começou a conversar, olha, meu irmão, você precisa deixar a nossa irmã, você já desencarnou. Isso é verdade.
peçam para ela deixar de me evocar o dia inteiro, de me chamar o dia inteiro. Ora, era uma obsessão de encarnado para desencarnado. Além da auto-obsessão, aquela obsessão que nós criamos para nós mesmos, fruto da nossa própria emoção desgovernada. Uma emoção de desencarnado para encarnado é muito comum. Há um caso agora recente, que eu tive ciência, que uma enfermeira estava na linha de frente da Covid e, de repente, ela resolveu fazer uma visita ao pai e à mãe. E ela, foi feita essa visita, o pai e a mãe foram contaminados pela Covid e vieram a falecer. Ela entrou num grau de culpa tão grande, mas tão grande, que começou a trazer para si uma série de obsessores instigando-a ao suicídio. Olha, você matou seus pais, você não merece viver, ainda mais você que é da área da saúde. Como você foi fazer isso com seus pais? Aí era uma obsessão forte, consistente dos desencarnados para os encarnados. Isso é muito frequente nesse momento de pandemia, porque, como diz o livro psicografado pelo Divaldo Espírito Manuel Filomeno Miranda, no rumo à regeneração, o rumo à regeneração, alguma coisa assim que é o título do livro, acho que é Rumo à Regeneração, ele conta que tem um grupo de espíritos. Esse grupo de espíritos se localizam para a proteção e a melhor ajuda espiritual aqui na nossa terra, no nosso Brasil, no Nordeste. E esses espíritos pressentem por relâmpagos, no mundo espiritual, por borrasca, por uma nuvem negra, que a nossa situação seria algo bem escabrosa. Olha que interessante. E aí eles vêm e estão nos ajudando nesse momento que estamos nessa travessia da Covid. E o que isso nos mostra? São protetores que vêm exatamente nos auxiliar para que, no momento em que a nossa vibração começar a baixar, vamos lembrar assim, olha, há inclusive, a mando de Jesus Cristo, uma pleiade, um conjunto de espíritos elevados, guardando, ajudando esse nosso momento. Ou seja, vai desaparecer a ideia de que estamos sós, de que vamos perecer, o medo vai diminuir, vai ficar o medo do humano apenas, e com isso nós vamos estar numa vibração melhor e não vamos nos ligar a esses obsessores. Então o cuidado nosso tem que ser muito grande. Por quê? Porque nesse momento os nossos instintos mais primários, lá das leis morais, da parte terceira do Livro dos Espíritos, aqueles instintos primários, reprodução, destruição, etc., eles ficam muito mais presentes. Se não tomarmos cuidado, nós vamos começar a partir para destruição, sendo ligados ou sendo dirigidos por nós mesmos, quem abrimos a porta, por esses espíritos inferiores. Isso é bom que a gente entenda. Eu sou um obsediado. Você é obsediado porque você dá a possibilidade para essa obsessão. Não há obsessão nenhuma, a não ser que nós abramos um plugue, como gosta de dizer o Divaldo, para nos ligarmos a esse obsessor. Então é muito interessante a gente observar isso. Todos nós, quando pensamos em obsessão, no geral, temos falhas perispirituais, predisposições perispirituais que trazemos de outras vidas. Divaldo conta um caso de um amigo espiritual obsessor dele,
que durou 40 anos. E era uma situação que aconteceu em 1526. E ele perseguiu o Divaldo por 40 anos. Ele chamava o Divaldo de bandido. Olha quanto carinho. E amor, prece, atos do bem, até um dia que à porta da mansão do caminho tinha uma criança que, segundo o Divaldo, a mãe acabara de deixar, o porteiro avisou, o Divaldo a apanhou nos braços. Segundo o Divaldo, era a coisa mais feia, era a criança mais feia que tinha lá. Aí o obsessor apareceu para ele e falou assim: essa é minha mãe, você vai me amá-la? Ele olhou para o obsessor e sorriu e falou: eu não, eu vou dar belos beliscões nela, porque você faz isso há 40 anos comigo. Ambos riram, né? E se tornaram grandes amigos. Ou seja, o amor, né? Quando aquele obsessor percebeu que o Divaldo pegava em suas mãos aquela criança com a ternura de um pai, eu diria talvez até mais, com a ternura de uma mãe, aquele obsessor se viu, né, vencido e convencido pela prática do bem. Porque às vezes a gente pode até vencer um obsessor. Numa reunião de desobsessão, a gente pode até vencer o obsessor. Mas precisam as atitudes para a gente convencer o obsessor. Então nós temos que perguntar: nós estamos vencendo aqueles que nos rodeiam e são inferiores, ou nós estamos convencendo com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, aqueles que nos cercam? Nessa pandemia, então, é muito mais complicado, porque você chega aqui, você liga a TV. Eu adoro ouvir Jornal Nacional. Vou para a cama, não lembro praticamente de nada. Eu ouço só para ver o que aconteceu e acabou, largo para lá. Mas alguém chega lá: você viu? Hoje foram aplicadas só 1.900, hoje foram só aplicadas 117.200 doses de vacina. Como é que nós vamos ficar? Aí o sujeito quase pega a calculadora e faz: nossa, vai até 2023 para vacinar, mas quantos vão morrer até 2023? Quer dizer, essas pessoas absorvem notícias funestas. A gente tem que fazer como Paulo: ouça tudo e retende o que é bom. Ouça aquilo que é bom, um exemplo legal, alguém, uma enfermeira, um médico, alguém que fez um gesto bonito, uma empresa, diz: nossa, que coisa boa, a gente cita numa palestra aquele gesto belo. O resto deixa, deixa ali onde ficou. Então vamos deixar que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, vamos deixar que cada coisa ruim fique no lugar dessa coisa ruim, para evitarmos a obsessão no processo pandêmico. Então esse é o recado profundo que nós temos que ter neste momento. Eu estou ficando agoniado, eu estou ficando ansioso, eu estou ficando muito preocupado. Cuidado. Você pode estar sendo vítima de um processo obsessivo. Não. Eu estou orando, estou pedindo, tenho um medo normal, porque se não tiver um medo normal é um psicótico. Tá? O medo normal é aquele medo que carreia o humano. Agora, fora disso, não. Vou ser o próximo? Não sei. Está na lista divina. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu, particularmente, hoje tomei minha primeira dose de vacina. Será que isso vai me imunizar realmente para eu não morrer de Covid? Não sei. Você não vai morrer de Covid? Não sei. E daí? Esse é problema de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que se eu vir a morrer de qualquer que seja a morte, o mundo espiritual me aguarda. Então, estou tranquilo. Não tem para onde eu ir, eu não sei para lá. Essa coisa bem pensada nos faz ficar longe do processo obsessivo. Porque o processo obsessivo, os obsessores trabalham com medo.
Gravem bem isso, trabalham com o medo, com a culpa, com a baixa autoestima, enfim, com tudo aquilo de negativo que a gente possa sentir. Eles não trabalham com um bom astral, como você está sendo obsidiado, mas eu adoro você, você vai ser vencedor. Eles não são coach, tá? Eles jamais são assim. Então que fique para nós essas indagações e que nós possamos nos livrar, ter um antídoto da obsessão através dos nossos pensamentos, principalmente nesse momento da pandemia. É o que eu queria trazer aos irmãos queridos do meu coração. Se tiver alguma indagação, alguma discordância, enfim, aqui, né, somos todos muito democráticos, como aliás, o Espiritismo. Alguma indagação? Não, por enquanto não. E, aguardando a indagação, eu conclamo, então, que leiam este livro Rumo à Regeneração. Ai, mas nós já estamos quase na regeneração. Quase não é bem a palavra. Estamos indo assim, decolando. Antônio está te perguntando como acontece a autoobsessão. Ah, muito boa essa pergunta da Antônia Tota. É quando não tem espírito nenhum, a não ser o nosso espírito de porco. Quando a gente começa a botar a minhoca na cabeça, nós mesmos. Ah, mas eu sou uma pessoa que não valho nada. As minhas coisas não dão certo. Ninguém gosta de mim. Aí nós vamos acreditando nisso. Aí nós vamos amesquinhando. Isso nós conosco mesmo. Olha que não tem nenhum espírito ali nos induzindo. Espírito por perto tem. Paulo diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Mas não tem nenhum nos constrangendo, usando a palavra do Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Não tem nenhum espírito nos constrangendo. Somos nós mesmos que estamos fazendo os nossos guilhões, sabe, Antônia? Em fatores negativos, em repetições, em remorsos, principalmente, em algo que nós ficamos remoendo. Mas se. Cuidado quando tiver o mas se, tem, no mínimo, uma auto-obsessão. E depois pode isso gerar obsessões, né? Essa auto-obsessão vamos chamar de endógena. E pode gerar obsessões exógenas, vindas de fora. Não sei se ficou claro. Se não ficou, você me pergunta de novo que eu tento clarear. São comentários. A Helva falou, excelente, que Deus abençoe, querida Obrigado, amiga. Helva, minha amiga querida, uma psicóloga adorável, estudiosa da doutrina espírita. A Rosângela Torres está falando, Emerson, quero muito entender e compreender melhor o Espiritismo. Quero que me ajude por onde começar. Será por livro? Você me ajudou muito quando disse para mim olhar para outras árvores. Eu lembrava do seu caso, tanto que eu citei no começo. Olha, a melhor maneira de aprender Espiritismo, Rosângela, é começar pelas obras básicas. O Livro dos Espíritos, às vezes, ele tem umas questões que podem parecer mais complicadas. Eu acho que num primeiro momento, Rosângela, é importante pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí lá no Evangelho ele vai te preparar para você ler o Livro dos Espíritos. Depois que você ler o Livro dos Espíritos, ele vai te preparar para você ler os Livros dos Médiuns. Depois que você ler o Livro dos Médiuns, vai ser preparada para ler o Céu e o Inferno. Depois que você ler o Céu e o Inferno, você vai estar preparada para ler a gente. Depois disso, você vai trocar aqui comigo para fazer live. Tá? Seria, a meu sentir, essa sequência. Eu fiz uma sequência diferente quando eu comecei no Espiritismo. Eu comecei logo pelo Livro dos Espíritos, porque tinha me acontecido um fenômeno tão abrasador que quem me vendeu 5 livros lá em Belo Horizonte falou para mim, eu falei, mas qual que é assim, o mais sintético que vai direto no ponto? Eu usei até a palavra na veia. A senhorinha era assim, mais anciã, ela disse assim, esse Livro dos Espíritos que tem perguntas e respostas. É um livro que eu comecei e não parei mais nunca. Tá? É um livro assim muito interessante, mas eu acho que nesse momento
Não sei se eu amadureci mais, não sei. Não sei, podem alguns aí até divergir do que eu estou falando. Ali você vai saber reencarnação, ali você vai saber causas atuais e passadas do sofrimento, ali você vai saber as bem-aventuranças traduzidas, digamos assim, codificadas pelo Kardec, ali você vai aprender outras tantas lições, que são 28 itens, você vai aprender sobre as preces. Então, minha queridíssima Rosângela, eu acho, na minha modesta opinião, hoje, eu indico o Evangelho. É uma leitura tranquila, você vai... No começo, até não me matem, tá? Por favor. Mas pula a parte introdutória, deixa para uma segunda leitura, já vai nos capítulos logo, que são muito consoladores. A parte introdutória é saber quem que são os saduceus, e etc, etc. Então fica mais complicado, com todo o respeito. Agora, se quiser ler, fica à vontade. Agora, pega o capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º. Ninguém nascerá sem, de novo, né? Ninguém nascerá senão... ninguém verá o céu se não nascer de novo, etc. Não, o que é isso? Isso é reencarnação. Aí é uma questão de Nicodemos, e etc. Então é muito gostoso você partir para o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, sabe? Muito. Bem-aventurados aflitos, por exemplo, no capítulo 5. Como bem-aventurados aflitos? Aí você vai ver lá tal de bem e mal sofrer, é interessantíssimo. Aí você vai entrar lá e ver tristeza e melancolia, você vai, é isso, então o que acontece na nossa vida e tal. Enfim, já fiz uma propaganda longa do Evangelho segundo o Espiritismo, mas fique à vontade, tá? Mas vá pelas obras básicas, por favor. Temos algumas perguntas aqui. Opa, vamos lá. A Isis está falando, para vencer o medo excessivo, qual a melhor conduta? Primeiro, Isis, minha querida, para vencer o medo excessivo é ter fé. Ter fé como? Ter fé lógica, racional, como diz o Espiritismo. Entendendo que nós somos imortais, Isis. Que nós não vamos morrer, só o corpo vai morrer. E que nós vamos viver outras tantas vezes até nos melhorarmos, que é a reencarnação. E ver que acima de tudo está Deus. E vermos que a gente pode comunicar com aqueles que já foram, através da mediunidade, e ver que existem vários mundos habitados. Olha só, a gente olhando isso tudo, o medo excessivo desaparece. Por quê? Porque quando eu penso, não sou único, né? Eu estou em meio a bilhões de espíritos que estão todos imersos numa lei divina de justiça, de amor, de caridade. Eu vou para o mundo espiritual, ficarei lá, estudarei, depois eu voltarei para uma reencarnação. Enfim, vou passear em alguns outros planetas similares ao da Terra. Olha só, some, Wilson, pensa isso, pensa com carinho mesmo nessa situação, sabe? Você olha e fala assim, puxa, não tenho mais medo excessivo. Tá? Estou realmente nas mãos de um arquiteto do universo. Estou na mão daquele que está no mundo do Livro dos Espíritos, na mão de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a pergunta, que é Deus no Livro dos Espíritos? A Helva está perguntando o seguinte, Emerson, tem obsessão de espírito encarnado para espírito desencarnado também, certo? Sim. De encarnado para desencarnado. Sim, é o exemplo que eu dei da mulher lá que evocava o homem todo dia. Ai, meu marido, eu não vivo sem você. Ai, o Joãozinho, como você faz falta, Joãozinho. A vida não é mais a mesma com você, Joãozinho. Já não posso usar seu cartão de crédito, Joãozinho. Tô brincando. Aí o que acontece? O Joãozinho é evocado, o Joãozinho é trazido para cá por conta dos pensamentos obsessivos daquela mulher. O Joãozinho volta, até porque o Joãozinho também possivelmente tem lá as suas fendas, as suas predisposições perispirituais.
volta, entra na vibração e está lá. Eu costumo dizer, se me for possível, quando eu for embora, eu quero dizer, olha, fique aqui, o que é daqui. Ah, como é que vai ser de quem convive com você? Deus cuida. Tá? Cuidou antes de mim, cuidará depois de mim. Então, eu acho que esse é o aspecto do desapego. Deixar medo excessivo é tratar de desapegar-se. Desapegar-se. Certo, Isis? O José Antônio Castro fez 2 perguntas. Olá, o senhor já socorreu um irmão nas condições do tema? E a segunda, o senhor já foi envolvido por algum irmão obsessor? Já, as duas coisas. Já fui envolvido por um obsessor que me induzia fortemente a ideia do suicídio quando eu fiquei cego. Logicamente que abaixou o meu nível vibratório. Esse espírito falava muito comigo, sem que eu percebesse, né? Não, você vai perder o gosto da vida, você não vai ver nada, você vai ficar sempre dependendo dos outros, etc, etc. Tá? Aí que eu digo que eu já conhecia a doutrina espírita, foi muito interessante, porque primeiro eu conhecia a doutrina espírita por um assunto que um dia eu vou fazer uma live. Tá? Até foi uma boa ideia. Segundo, a minha cegueira veio depois de 11 anos de espiritismo. Eu ainda tive fragilidade emocional suficiente para balançar, mas não fui. Só balancei. Aquilo que balança, mas não vai, foi o meu caso. Então já fui obsidiado, sim. Já socorri irmãos duramente obsidiados, inclusive subjugados, que estavam foram levados para um hospital psiquiátrico à guisa de, entre aspas, louco, esquizofrênico, né, que seríamos hoje talvez, ou psicóticos, como queira, para sermos mais generalistas. E fizemos parte, naquela época, de um trabalho mediúnico daquela entidade, e que no trabalho mediúnico veio uma pessoa que acometia um dos internos, e nós dialogamos com essa pessoa com bastante tempo, porque ele era bastante endurecido, bastante enraivecido, e esse irmão deixou sua vítima, chamemos assim, ele era o algoz, entre aspas, porque a gente fala sempre que é algoz e vítima, mas na verdade os dois se misturam, tá? Porque o que prejudicou alguém, ninguém é vítima, assim, sempre tem uma dívida. E ele, né, entendeu, perdoou, e o nosso irmão, no dia seguinte, estava normalmente bem para voltar para casa, digamos assim, recuperou o juízo, se eu posso usar um termo muito pobre, enfim, recuperou, ficou, como se diria em linguagem médica, lote, localizado, orientado no tempo e no espaço, né? Então, deu certo. As perguntas terminaram. Bom, já terminaram, eu fico muito feliz de tê-los aqui, muito bom. O José sempre coloca questões também muito interessantes. Essa questão do meu processo obsessivo, né? Foi meu mesmo, que aconteceu comigo. Foi muito interessante. Nós todos estamos sujeitos à obsessão a qualquer momento. Então não vamos imaginar, não, eu sou melhor, né? Eu tenho um selo aqui anti-obsessão. Né? Tem a prece, a humildade, trabalhar o orgulho, mas somos espíritos num planeta de provas e expiações. Cuidado ainda para não derraparmos. Como diz Emmanuel, em uma caminhada, tudo pode acontecer no último quilômetro. Então, vamos tomar mais cuidado. Espero termos, de alguma sorte, contribuído. Se gostarem, divulgue. E vocês são muito presentes na minha vida, muito cativantes. Fico feliz, vocês são meus escudeiros fiéis, né? E isso me alegra. Eu já fico na segunda-feira esperando por vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Não sei o tema, mas
Talvez eu faça uma sobre como eu cheguei ao Espiritismo. Eu acho que eu vou fazer essa. A Ok? Lau está presente aqui e Fala, Lau. ela fez um comentário. Eu estava em uma depressão violenta e não concordava com aquela situação. Levantei-me do sofá, fui ao quarto e escrevi no espelho com batom. Toma, tipo, você pode resolver isso. Pronto. Tá vendo? Se tinha um espírito do lado dela, o espírito tomou o tipo e foi embora. O José Antônio disse que também. Beijo a vocês. Estou de volta. Tchau.